Amém. Irmãos, nessa manhã nós vamos refletir um pouco sobre a história de 3 jovens que passaram por uma das situações que eu mais admiro e se manteram mais firmes ali na Bíblia. Quem chuta adivinhar qual é? Quem chuta? Aê, todo mundo está estudando, amém. Irmãos, vamos fechar os olhos só mais uma vez para a gente orar agora sobre a leitura da Bíblia. É o que eu te peço. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, mais uma vez aos teus pés, te imploramos agora, Pai, pelo estudo da Bíblia. Permanece, Senhor, com o teu Espírito pairando em cada coração, para que possamos sair daqui, Senhor, preenchidos da tua sabedoria. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra sua Bíblia, lá em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Irmão, quando me perguntaram sobre um título para essa mensagem, eu já tenho essa mensagem há um tempo, mas eu nunca tinha pensado em um título. E aí, refletindo nos últimos dias sobre essa mensagem, e aí quando me perguntaram um título, eu refleti e entendi que um título adequado seria A Fornalha Não É o Fim. A fornalha não é o fim, a dificuldade não é o fim, o sofrimento que nós vivemos aqui não é o fim. E nós vamos entender um pouco mais sobre o porquê que isso não é o fim. Todo mundo abriu a Bíblia? Amém. Vamos ler a partir do verso 1, e aí nós vamos lendo e conversando um pouco sobre o que está acontecendo, certo? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de altura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E agora eu queria que você imaginasse uma situação. Vamos lá, vamos exercitar nosso cérebro. Vamos imaginar uma situação. Imagina um descampado. Imagina um descampado, aquela coisa mais linda. Passou as chuvas, o mato está verdinho, o cheiro de mato que o interior tem. E no meio desse descampado, imagina uma estátua de 9 andares, assim, eram 27 metros de altura, o equivalente, 9 andares, um prédio de 9 andares. Imagina, um negócio gigantesco, todo de ouro, e o sol batendo nele. Sabe quando você está dirigindo pelas 2, 3 horas da tarde e o sol fica na sua cara, assim, candeando? Imagina aí essa estátua brilhando, que o sol batia e refletia nos olhos das pessoas. Era bonito ou não era? Era muito bonito. Encantador. Imagina, por isso que o ouro é caro hoje, né? O povo usava o ouro para fazer tudo no passado. Irmãos, imagina essa situação agora, uma multidão de gente importante, todos bem vestidos, alinhados. E aí, no meio daquela multidão, no verso 4, olha o que acontece. Nisto, o arauto apregoava, gritava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha o verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Veja, a situação que nós imaginamos agora, que parecia um lugar calmo, tranquilo, imagina o silêncio, as pessoas conversando, e agora uma pessoa começa a gritar, um arauto começa a gritar. Quando os instrumentos tocarem, todos deverão adorar a imagem que o rei mandou fazer. E aí? É como
o pessoal do serviço de cântico, ele está aqui, está todo mundo sentado, e eles pedem, olha, vamos ficar de pé? E aí todo mundo vai ficando de pé aqui, né? Aquela coisa mais linda, parece uma onda. De quem assiste futebol, uma onda do estádio de futebol. E agora, deveria acontecer o contrário, as pessoas estavam em pé e deveriam se ajoelhar e adorar a imagem. Mas, olha no verso 8, o que acontece? Os instrumentos começam a tocar. Vamos ler do 7 para ficar com mais contexto. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, viva eternamente. Tu, ó rei, bastasse um decreto. E aí ele repete aqui, verso 11 diz assim, 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado aonde? Na fornalha ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da Babilônia, da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E aí vamos dar uma pausa aqui. Imagina todo mundo ajoelhado e só 3 pessoas em pé. E agora você imagina que o rei ele estava num lugar alto e ele observava toda aquela multidão. Ele tinha visto ou não aqueles 3 jovens em pé? Tinha. Se destacavam no meio da multidão. Só que aí chegou alguém para fazer o quê? Colocar lenha na fogueira. E eles chegam tranquilos, eles dizem: Senhor, que o Senhor vive eternamente. Não queria dizer nada não, mas tem uns caras ali, que eles não estão respeitando você. Antes de nós seguirmos, eu quero ler um verso que está lá em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso 12. Diz assim, Jesus está conversando com os discípulos, com as pessoas, sobre as primeiras dores. E no verso 12 diz assim, antes, porém, que todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do quê? Do meu nome, no meu não, do de Jesus. Verso 13, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, o vosso coração, acalma o seu coração, e não vos preocupeis com o que hás de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Veja, Jesus está falando ali no Novo Testamento sobre quando você estiver nos momentos finais, nós seremos perseguidos. Nós seremos capturados, entregues a governadores, a prefeitos, a juízes. Isso causa medo. Ninguém quer ser preso. Quem quer ser preso? Ninguém. Só que aí Jesus diz, olha, se acalme. Acalme o seu coração. Porque nesses momentos, eu lhe guiarei. Eu lhe darei sabedoria e conduzirei as suas palavras. E aí, irmãos, quando a gente volta para Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vai ler agora o que acontece com os jovens. A gente vai ver se eles têm medo ou se eles vão gaguejar. Olha o que acontece, verso 13, lá em Daniel, capítulo 3, verso 13, diz assim, então Nabucodonosor o quê? Irado e furioso, mandou chamar quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis o quê? No mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos. Imagina agora você chegando no seu trabalho, o seu chefe lhe chama e diz: olha, fiquei sabendo que você não pode vir trabalhar no sábado. Eu vou lhe dar mais uma chance. Se você vier sábado que vem, eu não vou lhe demitir. Agora, se você faltar, eu vou lhe demitir. Como é que ficaria seu coração? Eu ficaria ansioso, preocupado, com medo, sem saber o que falar, se sim, se não. Porque se eu digo, eu não vou vir, ele vai logo me demitir, porque ele não vai esperar mais uma semana. Imagina a situação daqueles jovens, porque nós imaginamos a cena em que tinha uma estátua gigantesca e um descampado maravilhoso. Mas a gente esqueceu um pequeno detalhe. Um pouquinho mais para o lado tinha o quê? Uma fornalha acesa. E agora você olhava imagina a situação dos jovens olhando para a fornalha e olhando para o rei e tendo que refletir sobre o que vão responder o rei. E olha, no verso 16, o que acontece? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja, sem gaguejar, sem tremer, sem vacilar. Sabe por quê, irmãos? Deus deu sabedoria e guiou as palavras desses jovens. Mas uma coisa foi certa: eles tiveram fé e acreditaram em quem? Em Deus. Entregaram suas vidas, literalmente, eles disseram: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Ou vai chover e apagar essa fornalha, ou o fogo vai acabar a lenha, ou o Senhor vai ficar bom, vai perdoar a gente, a estátua vai quebrar no meio. Indiferente. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles apenas disseram: olha, eu entrego a minha vida nas mãos de Cristo. E eu imagino, porque a Bíblia fala que os três falaram, né? Mas eu não imagino que foi um coro, os três falando ao mesmo tempo. É como se um tivesse começado: ó Senhor, eu não vou desistir da minha fé. Aí o outro diz: eu concordo, eu também não vou. Se Deus quiser livrar a gente, aí o outro diz: vai livrar da gente, não só da fornalha, mas também das tuas mãos, Senhor. Eu imagino uma conversa assim, que eles foram se completando. Porque em comunidade, eles tinham a mesma fé, o mesmo objetivo. E aí, vem o verso 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, e transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E sabe, irmãos, eu lembro que quando eu era criança, eu tenho 4 irmãos homens, são 5 homens. Meu pai sempre quis ter uma menina, mas só vinha homem. E ele tentou 5 vezes, até desistir. Mas eu cresci com 3 irmãos só. O último eu já tinha saído de casa quando ele nasceu. E agora imagine um beliche, porque nós dormíamos de beliche, que a casa da gente era pequena, era 3V. Vão entrando, vão olhando, vão saindo. Era a casa da gente. Então tinha um beliche para poder caber mais gente. E imagine uma bola. O beliche parecia o quê? Um gol. E eu era o goleiro, irmãos. E aí o meu irmão encostado a mim, o número 2, a gente fala por número, né? Fica mais fácil. Ele chutou a bola. Quando eu defendi, quebrou uma estátua da Aparecida da minha mãe no meio. A gente se desesperou. Eu disse: não, vou lá no rapaz que pai pede dinheiro emprestado, vou pedir R$5 para comprar uma cola Superbona e alguns confeitos, que era mais barato na época. E aí a gente comprou a cola Superbona e colou, e colocou no mesmo lugar, do mesmo jeito, imperceptível. E aí quando minha mãe chega, está todo mundo tomado banho, sentado na sala, sem barulho, o lixo colocado para fora, garrafa com água, a casa varrida. Minha mãe já entrou assim, ó: o que foi que aconteceu?
Começou a chorar um do lado, chorou outro do outro. Esse foi Cleison. E eu lembro, irmãos, que o rosto da minha mãe, ele se transformou e disse: o que foi que aconteceu? E eu disse: mãe, a gente foi jogar bola e quebrou a estátua da senhora no meio. Ela disse: por isso que eu senti uma dor nas costas. Eu fiz: ô mulher de fé. E, irmãos, quando ela disse isso, o rosto dela se transformou. E quando a Bíblia fala que o rosto de Nabucodonosor se transformou de raiva, eu lembro quando minha mãe estava batendo na gente, com o rosto transformado de raiva. E eu acho que se você parar para pensar um pouquinho, você vai conseguir lembrar de quando seu pai ou sua mãe teve o rosto transformado de raiva e você, criança, nem reconhecia. Imagine, Nabucodonosor, ele ficou tão irado que o rosto dele se transforma. Eu imagino ele ficando vermelho, as veias subindo assim para querer gritar, sabe? E aqueles 3 jovens ali, tão pequenos perto dele. E o verso 20 diz assim, ó: o rei ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que ateassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 22. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Imagina, quando uma criança cai, ou um adulto também, qual o primeiro intuito para proteger o rosto? Colocar as mãos. E agora imagina cair amarrado. Imagina que desesperador, você está amarrado. Você consegue imaginar essa cena? O quão você fica impotente. Era assim que esses 3 jovens estavam. E o rei disse assim, ó: acenda a fornalha mais vezes, que eu quero mais fogo ainda, porque eu quero ter certeza que eles vão ser queimados. Não só mortos, queimados, que eles sofram. Eles vão cair amarrados, vão se machucar, e eles vão queimar até morrerem. Terrível, né? Irmãos, quando nós falamos dessa história, nós lembramos muito de que eles caíram na fornalha e Jesus aparece e fica com eles caminhando, mas nós esquecemos de um detalhe. O milagre, ele não começa quando eles caem na fornalha. O milagre começa quando eles estão caminhando para a fornalha. Porque os homens que jogaram eles lá dentro morreram queimados, mas eles não. E sabe o que eu gosto de refletir disso sobre a minha vida? E que eu aconselho que você também reflita sobre a sua? É que os milagres que precisam ser contados e agradecidos não são só os milagres que são gigantescos. O fato de você sair todo dia para trabalhar e voltar para sua família é um milagre gigantesco. O fato de você que anda de moto parar no sinal de trânsito e alguém não bater em você, um carro que vinha distraído atrás de você, é um milagre gigantesco. Então, irmãos, não deixe para falar com Deus e agradecer só sobre as coisas grandiosas. Mas a história não para aí. Verso 24 diz assim, ó: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós, pois, 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é como um dos filhos dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E agora eu quero perguntar para você: de qual fornalha
Deus tem tentado lhe tirar. Como assim, Cleiton? De qual fornalha? Vou explicar. Da fornalha que você foi jogado ou da fornalha que você está tentando jogar alguém? Porque da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego foram protegidos quando caíram no fogo, Nabucodonosor também foi protegido quando ele chegou na boca da fornalha. Deus também livrou Nabucodonosor da fornalha que ele construiu para jogar outras pessoas. Por isso eu pergunto mais uma vez: de qual fornalha Deus tem tentado lhe tirar hoje? Eu não sei se você está com problema no seu casamento. Um filho que saiu da igreja e não quer voltar. Um esposo que está entregue à bebida. Eu não sei se você está sofrendo perseguição no seu trabalho, na faculdade. Eu não sei se o mundo tem dado 2 chances para você, dizendo: olha, você perdeu a última festa, vamos para a próxima. Eu não sei se você está na fornalha em que jogaram você lá dentro, em que você está sofrendo, você está passando dor, você já deve estar desesperado. Mas o mesmo Jesus que se fez presente e caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo que se dispõe a caminhar com você. Mas agora, eu não sei se do outro lado você tem jogado algum colega de trabalho dentro do fogo. Você tem jogado algum irmão da igreja na fornalha. Eu não sei se você tem construído uma armadilha para algum amigo, para algum colega de faculdade. Mas eu sei que o mesmo Deus que livrou Nabucodonosor da boca da fornalha acesa, Ele também quer lhe livrar disso e lhe transformar. Mas, irmãos, não para por aí. Nós vemos um homem que começou construindo uma estátua. Lembra que a gente imaginou uma estátua gigantesca? Lembra do campo bonito, da fornalha, da ameaça: se você não adorar, eu vou lhe jogar na fornalha de fogo. Quando ele fala com Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia traz Deus com D minúsculo, porque ele debocha de Deus. Quem é o teu Deus que vai te livrar das minhas mãos? Só que agora, quando ele chama Sadraque e Mesaque de servos do Deus Altíssimo, a Bíblia traz com D maiúsculo, porque ele reconheceu que Deus tinha poder sobre ele. E antes que a Luana entre para cantar, no capítulo 4, nós temos uma reviravolta. Verso 1 diz assim, ó: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Amém. Veja, Deus foi capaz de livrar e de moldar, de transformar, começar um processo de transformação na vida de um homem que estava matando pessoas por não se ajoelharem. E você dizendo: eu estou tão distante de Deus. Irmãos, não existe distância que Deus não consiga lhe buscar. Você só precisa depositar a sua vida, acreditar, ter fé. Não precisa de mais nada. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Cristo, todo o resto Ele faz. Tem uma história que um homem está caminhando na praia e ele olha para trás e só vê as pegadas dele. E diz: Senhor, porque eu só vejo minhas pegadas, não vejo as suas? E aí Jesus responde, né? É porque eu estou lhe carregando nos meus braços. Deixe Jesus lhe carregar nos seus braços. A Luana vai louvar. Após a música, aquele que se sentir à vontade de dizer: eu entrego
a minha vida nas mãos de Cristo, eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar junto. Feliz sábado. Que Deus seja louvado, amém? É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. Cante. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Amém. 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 Eu não poderia sair hoje daqui sem falar que Jesus está voltando. E que independente da fornalha que você esteja incluído, vai acabar. Independente do sofrimento, da dor, vai acabar. Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus, maravilhoso e Pai amado,
Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, porque como um povo separado e escolhido para o teu reino, tem nos guiado, Senhor. Como um povo que foi selecionado a dedo, tem deixado o teu braço a nos proteger, Senhor. Pai, tu bem sabes as fornalhas, a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade que temos passado, Pai, a cada dia. O mundo, Senhor, parece estar sem direção. A cada dia, notícias, desastres. E no meio disso tudo, estamos nós, Senhor, entregando as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, eu te peço, Senhor, que não se deixe apagar a chama no nosso coração. Que possamos a cada dia, Senhor, sermos incomodados pelo Espírito Santo. Não afasta o teu Espírito Santo, Pai, de nós. Não nos deixa caminhar tão longe que não tenhamos mais como voltar, Pai. Precisamos, Senhor, nos entregar a cada dia mais e mais a Ti. Alimenta esse desejo, Pai, em cada pessoa nessa manhã, que está aqui, que está nos assistindo. Faz a Tua presença ser notável, para que mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, à angústia, tenhamos a certeza que o Senhor está caminhando do nosso lado. Que possamos, Senhor, ser bênção na nossa vida, mas ainda mais nas pessoas que nos rodeiam, para como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a sua bênção também se estendeu para com Nabucodonosor, a nossa bênção também se estenda, Pai, para nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. Vem, Senhor, continuar o nosso meio, nos leva em paz para nossos lares. É o que nós te oramos e agradecemos, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém.